Prontinho. Gravando. Muito bem, pessoal. Então, formalmente agora, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, mesmo que virtual, mas teremos momentos presenciais onde a gente vai poder compartilhar, bater um papo. Então, essa turma do curso de GH, nossa gestão hospitalar. Então, receber aqui vocês nos traz mais do que uma ideia de começo da formação de vocês. Ele é um início de um projeto profissional que tem um impacto real dentro da área da saúde. Então, o meu nome já está aqui presente, eu sou o Thiago Lingener, eu sou o coordenador acadêmico da faculdade, agradeço ao professor Juarez aí pelo convite em fazer essa abertura aqui para vocês. Eu acho que um pouco mais adiante os professores vão falar sobre o nosso curso, como é que é a sistemática, toda a nossa metodologia, mas eu acho que é sempre importante a gente dar um passinho atrás e pensar no que é, o que nos forma, né, enquanto faculdade, em curso de gestão hospitalar, e não tem como não falar um pouquinho sobre o que é o nosso hospital, sobre o Hospital Moinhos de Vento, e o impacto que ele tem dentro da nossa existência, né. O hospital, ele é praticamente uma instituição centenária, tem reconhecimento nacional, internacionalmente, pela sua excelência assistencial, pela gestão de alta performance, pelo compromisso com a inovação e com a qualidade. Então, a gente está falando de uma organização que ela alia a tradição, né, tradição hospitalar durante todos esses 100 anos, mas também o conceito da modernidade. Então, a gente trabalha com indicadores, protocolos, com uma tecnologia e ao mesmo tempo, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Então, ele está no centro de tudo e, da mesma forma, os nossos acadêmicos também são o nosso centro de tudo. A gente herda essa ideia e essa cultura que já é enraizada dentro da nossa existência. Então, vejam só, a gente trabalha dentro de uma organização onde gestão ela não é apenas uma teoria, ela é uma prática estruturada, ela tem governança, ela é eficiência aplicada ao cuidado. Então, nosso modelo acadêmico, mais adiante vai ser apresentado para vocês, ele estrutura, né, ele conecta o que é de necessidade do mercado e orientado também por resultados. Então, vocês vão participar de uma instituição em que ela pensa em sustentabilidade, em eficiência, inovação e responsabilidade social. E isso se reflete, principalmente, dentro da nossa proposta do PPC, o projeto pedagógico do curso, e na forma como a gente organiza o curso para vocês. Então, a gestão hospitalar hoje, ela exige muito mais do que conhecimento técnico, ela exige essa visão sistêmica, né, de funcionamento de um todo. Então, vocês vão ver ao longo do curso governança, estratégia, sustentabilidade financeira, qualidade, liderança, então tudo isso é dimensionado dentro do nosso projeto para que vocês tenham essa vivência e essa experiência. Evidentemente, né, pessoal, é um curso semipresencial, então ele exige autonomia, organização e compromisso de vocês dentro dessa formação, mas também oferece flexibilidade e protagonismo. Claro, vocês vão ser os agentes de transformação e a gente vai estar aqui para dar esse apoio e todo o suporte necessário em termos de, como uma academia. E por fim, gente, a saúde ela é um dos setores mais desafiadores da nossa sociedade, enfrentamos aí recursos ilimitados, demandas crescentes, alta complexidade, então uma boa gestão ela salva recursos, a boa gestão ela vai salvar e melhorar os processos, e a boa gestão ela também salva vidas, né? E isso é o que vai começar hoje, a partir da formação de vocês, então sejam muito bem-vindos, contem comigo, com os professores que estão aqui, com toda a equipe, e que essa seja uma jornada de crescimento de vocês, aprendizado e uma construção com impacto real. Então, muito obrigado por escolherem a Faculdade de Moinhos de Vento e o nosso curso de gestão hospitalar. Obrigado, gente. Obrigado. Meu querido coordenador Thiago, muito obrigado aí pela abertura, pelas suas boas-vindas aí em nome da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento. Vou me apresentar aqui, eu sou o professor Juarez Leix, estou como coordenador do curso de Gestão Hospitalar. Para mim é um orgulho estar falando com você sobre este curso. Eu também atuo no hospital como coordenador de qualidade e riscos. Eu comento com a equipe, principalmente com quem convive comigo, a gente não só entrega resultados, a gente aprende muito, a gente evolui muito, assim como o hospital. Mas principalmente eu acho que a gente se diverte. Quando a gente tem muita felicidade no lugar que a gente está, a gente se diverte, e isso
dá um ambiente bom, um ambiente agradável, e esse é um ambiente que eu recebo vocês, que é um ambiente com conexões que vai desde a coordenação acadêmica, passando por mim, passando pelos professores, que alguns vão se apresentar na sequência, passando por todo o pessoal da tecnologia, que também vocês vão conhecer, secretaria, enfim. Nós somos um ambiente que está em acolhida para vocês. Tá? Esse curso, pessoal, eu tenho que contar uma história para vocês. Ele foi construído ali em 2023. Ele iniciou numa modalidade online. Recentemente, agora no meio do ano passado, teve uma atualização do marco acadêmico e os cursos da gestão hospitalar, a nível nacional, eles passam para a modalidade semipresencial. Então, vocês estão sendo a turma que está entrando nesta modalidade, onde vão ter aulas online e aulas presenciais. O fato é que, reforçando o que nosso coordenador Thiago sinalizou da disciplina para estudos no online, e isso é realmente importante, tem uma proximidade mais do presencial, que é aquela puxadinha do professor, é aquela presencialidade que te também inspira, e até para ter uma conexão com os colegas, e isso o 100% online ele não nos permite, ele tem esse desafio de maior conexão, e nós somos seres humanos. E as instituições de saúde, elas não são estruturas, não são só prédios, elas são feitas por pessoas. Quando esse curso, ele nasce em 2023, ele nasce para evoluir a Faculdade Moinhos como parte acadêmica. Porque até então, nós temos uma trilha, uma jornada muito bonita na questão do técnico em enfermagem e na graduação de enfermagem. De lá para cá, temos várias pós-graduações de diferentes especialidades, todas na área da saúde, incluindo o MBA de Gestão em Saúde, entre MBA de Segurança do Paciente, Engenharia Clínica, mestrado, e agora estamos liberando também o curso de Medicina, já construindo. São grandes conquistas. O Gestão Hospitalar, ele vem para fechar algo que nenhum hospital consegue gerir e ser sustentável ao longo prazo sem uma base de planejamento sólida, gerenciamento, controle e execução. É engraçado, e quem trabalha em hospital ou clínica, quando se fala, eu trabalho no Hospital Moinhos de Vento, eu trabalho numa clínica, ou o hospital que for, o pessoal já olha e já diz assim, tá, mas tu é médico? Tu é enfermeiro? E, na realidade, as instituições de saúde, o sucesso delas é por uma combinação de pessoas multidisciplinares, com vários conhecimentos. Uma das grandes evoluções, e o Hospital Moinhos de Vento, como um todo, a Associação Hospitalar, ela avança em rankings internacionais, sempre ranqueando entre terceiro e quarto melhor hospital do Brasil, por meio de uma combinação de fatores. Essa combinação de fatores, e aí é um modelo muito nosso, assim, e algumas instituições replicam, é a combinação da assistência, da parte médica e da parte de gestão. Ao longo da jornada de vocês acadêmica, vocês vão aprender algo que a gente não abre mão, que é a parte científica, a parte conceitual da literatura e também os exemplos práticos. E isso é um dos diferenciais nossos. Nem sempre a gente enxerga isso, a gente não podemos abrir mão de trazer também conhecimento prático, a vivência. A gente não quer que as pessoas saiam, os alunos saiam formados somente com a visão teórica, mas sim com a visão como é que realmente pode funcionar na prática. Nossa missão é deixar o aluno preparado para esse mercado de trabalho que o Thiago sinalizou. Ele é um mercado
desafiador frente a várias situações diferentes que se tem no sistema da saúde, tanto no âmbito privado e principalmente no âmbito público. Essa é a nossa missão. Carla, pode passar o próximo, por favor? Pessoal, esse curso, ele visa a preparar vocês como protagonistas do seu conhecimento, como protagonistas de serem futuros líderes ou futuros especialistas. Ao longo da jornada, ou ao término dela, vocês vão ter uma carreira em Y para escolher. Ou vocês vão ter uma jornada e aí tem que buscar um desenvolvimento contínuo, não é somente uma graduação, numa linha de liderança formal. Ou na outra carreira em Y, numa linha de especialista e técnico. Ambas as linhas têm remunerações semelhantes, só que com características e com exigências completamente diferentes. E isso vocês talvez tenham um pensamento hoje, e ao longo do curso isso pode estar mudando. Nós temos uma programação que as aulas elas vão ocorrer sempre de segunda até quinta-feira. Com essa programação, os horários eles vão iniciar sempre às 19h10. No chamado aula síncrona, que é o online, eles vão ir até às 21h40. E na modalidade presencial vão até às 22h40. Com toda a liberdade do professor e da turma a combinar intervalos e as dinâmicas de aula. Nós temos mais de 2.400 horas do nosso curso que oferta para vocês. E isso dá uma bagagem conceitual para vocês saírem prontos para os desafios. Né? Nossos diferenciais, eles alinham-se com a introdução do Thiago como um hospital de referência de único, como o primeiro na parte da região sul do Brasil e entre os 3, 4 melhores do Brasil. Isso para nós é um orgulho ímpar, porque justamente há uma característica diferente na região que nós temos, que é o Rio Grande do Sul, com a região onde estão as principais redes hospitalares do Brasil, que é São Paulo. São recursos diferentes, são questões financeiras diferentes, relações com operadores de saúde, enfim. E nós estamos desbancando outros players a nível nacional por essa competência que é uma combinação de fatores dessa questão multidisciplinar que nós temos. Pode passar o próximo, Carol, por favor. Eu vou fazer uma breve pausa aqui para a gente falar um pouco sobre o corpo docente. Nesse momento aqui, nós temos uma representação de 5 professores, que são os professores que vocês vão ter contato neste primeiro semestre. Nós temos aproximadamente 20 professores ao todo, que vocês vão conhecê-los ao longo dos 5 semestres que o curso tem. Tá? E eles vão sempre trazer uma leitura, e isso é um requisito nosso, teórica, mas sempre com uma vivência prática. E uma característica do nosso curso é que nós não vamos estar dando aula de moinhos de vento. Nós vamos estar falando de práticas de mercado, falando o que há de melhor no privado e no ambiente público também. Obviamente, trazendo as suas experiências, seja alguns bons exemplos que existem no Moinhos de Vento ou em qualquer outra instituição que a gente possa ter trabalhado. Enfim, Santa Casa, Mãe de Deus, Albert Einstein, todas as vivências que os profissionais, os professores estarão com vocês, eles vão agregar com vocês. Eu vou pedir o momento de apresentação breve para vocês. Vocês podem comentar algumas disciplinas que vocês apresentam,
ou todas se quiserem, mas fiquem à vontade para vocês resumirem também, falar um pouco sobre vocês, quais são as suas responsabilidades. Não estamos com todos aqui, nessa primeira agenda, mas nós estamos aqui com a professora Margarete, com a professora Silvana, e eu também vou pedir a gentileza, que não é desse semestre, mas como também é um privilégio nosso estar aqui com a professora Tássia, também para ela se apresentar para vocês. Então, fique à vontade, se quiser, professora Silvana, para a gente te conhecer um pouco, os alunos. Tá bem, gente, boa noite, que prazer estar aqui com vocês, e vai ser um prazer também compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória, para falar um pouquinho de mim. Então, eu sou enfermeira de formação, mas tenho aí ampla experiência com tecnologia e implementação de sistemas. É um pouco diferente, sim, mas a gente trabalhar com gestão, né, nos proporciona todas essas possibilidades, e também hoje componho aí a gerência de qualidade, riscos, né, no setor de experiência do paciente. Então, trabalhando com melhoria de processos, né, trabalhando com encantamento, trabalhando com diversos aspectos voltados para o cuidado centrado no paciente. Então, a gente vai ter muito assunto aí na nossa disciplina de tecnologia, inteligência artificial, a gente vai falar de sistemas que apoiam a gestão, porque o gestor ele precisa de dados para trabalhar. Então, como estruturar isso no hospital onde vocês vão gerenciar, na clínica, né? Então, como tangibilizar isso, como fazer isso ser possível. Às vezes a gente não precisa de grandes investimentos, né? Então, fazer com que vocês saiam um pouquinho fora da caixa e que vocês entendam que trabalhar com tecnologia é a gente olhar para dados, estruturar, ter indicadores, né, e como a gente faz para ter análises mais robustas com sistemas, e na experiência do paciente entender como é formado um NPS, como a gente faz uma análise, como a gente melhora um processo de experiência do paciente, quais são os pontos de contato que eu tenho que estar atento, né, seja numa clínica, seja num hospital. Imagina um hospital com Moinhos de Vento, né, a operação gigantesca de muitas jornadas diferentes. Então, trazer um pouquinho dessa experiência para vocês com exemplos práticos, como o professor brilhantemente, né, falou, Juarez, a gente aprende muito com vocês, que vocês trazem vivências de outros locais, né, e fazer uma reflexão e juntar um pouquinho essas duas, né, disciplinas aí, que é super importante. Então, estou muito feliz de estar aqui, sejam muito bem-vindos, e vou aprender muito com vocês aí nessa jornada, tá bem? Até as nossas aulas, então. Obrigado, professora Silvana. A professora Silvana, ela é muito modesta, depois ela vai se apresentar mais, ela tem não sei quantos cursos aí, e principalmente ela é hoje uma das responsáveis, ela é a responsável líder da parte da experiência do paciente, da questão do encantamento dos nossos pacientes. Então, enfim, ela falou da disciplina que ela tem agora com vocês, mas ali na frente ela vai ter uma disciplina de experiência do paciente que é fantástica, é apaixonante. Enfim, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, professor. Vou chamar aqui a professora Tássia Grande, ela não tem aula com vocês agora, mas eu quero aproveitar a presença dela aqui, ali na frente nós vamos ter a presença dela. Boa noite, então, pessoal. Inicio esse semestre, né, no curso, como prof de metodologia científica, né, que é mais adiante que vocês vão ver. A minha formação acadêmica, eu sou pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu fiz mestrado e doutorado em educação. Então, eu tenho uma longa experiência em pesquisas, que foi o que eu basicamente fiz bastante, né, ao longo do tempo, voltada a professores de graduação e também com o público idoso. Então, eu trabalhei bastante com esses perfis. E na nossa disciplina a gente vai ver algumas ferramentas de pesquisa, documentos, e tudo voltado a uma forma de vocês conseguirem usar no dia a dia, a parte de documentos, meios de ferramentas, tudo para ajudar vocês na parte tecnológica também. Certo? Muito obrigado, professora Tássia. A professora Tássia é uma das nossas fortalezas também aí, acadêmicas. Vocês vão conhecer ela mais quando a gente começar a conectar os projetos interdisciplinares, que é algo fantástico, é a conexão de todas as disciplinas. Então, vai ser muito bacana. Muito obrigado também por estar conosco. Obrigada. Eu vi que o professor Diogo Santana, ele entrou. Eu quero só confirmar se ele está aí. Professor Diogo? Estou pronto.
Muito obrigado aí pela presença. Quer se apresentar, por favor, professor Diogo? Eu sou Cavalheiro, senhor Juarez. Vou deixar a palavra para a professora Margarete primeiro. Que Tá querido! bom, Bom, Diogo. professora Margarete, fique à vontade. Gentil como sempre, Diogo. Bom, boa noite a todos, aos colegas da faculdade, mas principalmente uma boa noite a essa turma que está chegando agora conosco, né, de acadêmicos aí do curso de gestão hospitalar. Para a gente é uma grande satisfação tê-los conosco nesse semestre, e tenho certeza que faremos um excelente semestre juntos e um excelente curso juntos. Eu sou, então, a professora Margarete Schreiner, a minha formação é em administração hospitalar. Não vou contar quando que eu me formei, que já faz um tempinho, tá, turma? Então, vamos deixar quieto assim. Mas eu tenho uma experiência ao longo desses anos aí na profissão, e ao longo aí dos últimos 25 anos venho me dedicando à docência na área da administração, da área da gestão hospitalar. Então, tenho muito a contribuir nessa área da docência, além de uma experiência também em diversos hospitais. No Rio Grande do Sul, tive uma experiência também num hospital no Maranhão, um pouquinho, ali pertinho, e nós vamos trabalhar bastante juntos nesse semestre. Eu começo com vocês com 2 disciplinas presenciais, semipresenciais, né? E depois vou explicar um pouquinho de uma outra disciplina que a gente chama de uma disciplina autoinstrucional. Então, a disciplina de hotelaria hospitalar e teoria geral da administração e conexão com a saúde é que a gente vai ter os encontros síncronos, depois a gente vai entender melhor essa terminologia, e que também a gente vai ter a oportunidade de nos encontrar em sala de aula. A disciplina de contexto da ciência e dos sistemas de saúde é uma disciplina que a gente tem uma sistemática um pouquinho diferente, e por se tratar de uma disciplina diferente, vocês vão receber uma mensagem no Moodle, um e-mail do Moodle, avisando do nosso primeiro encontro, exatamente para explicar como é que ela vai funcionar. Tá? Então, já antecipo aí, turma, que na próxima terça-feira, que é o dia 24 de fevereiro, nós estaremos, então, nesse encontro que vai ser online, para a gente explicar um pouquinho o funcionamento da disciplina. Mas vocês vão receber por e-mail essa informação mais detalhada. Então, vamos ter diversos momentos aí que a gente vai poder compartilhar bastante, e ao longo do curso também a gente se encontra em outras disciplinas. Daqui a pouco eu volto para falar algumas outras questões, então agora eu vou convidar o professor Diogo para se apresentar. Bem, então, é até difícil se apresentar depois de tanta experiência, né, Marga? Eu fico muito feliz, pessoal, boa noite a todos. E eu sou muito empolgado, o professor Juarez sabe, o quanto eu fico feliz de estar com vocês, tanto mais agora no presencial do que também no online. A gente sempre se diverte, a gente sempre aprende muito. Eu me chamo Diogo Santana, sou enfermeiro de formação, tenho mestrado em ensino na saúde pela USP, aqui de Porto Alegre, e eu ministro as disciplinas de saúde pública, de segurança do paciente. Então, a Lei 8080 está na minha veia, como eu vou passar para a veia de vocês. Então, 19 de setembro de 1990, a Lei 8080, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E isso a gente constrói junto, a gente alimenta junto o quanto é importante a saúde, não somente privada, mas também coletiva. E quando a gente fala de gestão hospitalar, a gente sempre lembra desses 2 vínculos, o quanto é importante a saúde pública e o quanto é importante a saúde privada. E no nosso curso e nas nossas disciplinas, a gente traz esses 2 nichos, para que vocês consigam construir uma ideologia, uma formação sólida. Então, segurança no trabalho também é comigo, vou ministrar essa disciplina, ou seja, não dá só para cuidar dos outros,
tem que saber como cuidar dos outros. Então, é um método de aprendizagem diferente. Vigilância em saúde. Eu sou apaixonado, eu chego a ficar nervoso porque eu estou empolgado para transmitir aquilo que eu sei e aprender junto com vocês, junto de suas experiências. Então, também fui militar há algum tempo, onde a gente fez muito trabalho voluntário, fiz trabalho voluntário com Moinhos, trabalho muito com a responsabilidade social, e esses trabalhos, então, envolvem muito a saúde coletiva dentro de um hospital privado. Ou seja, vocês podem ser gestores de saúde de um hospital privado também fazendo ações da saúde coletiva, e lembrando que os dois têm que ter uma boa parceria para que se tenha um bom desenvolvimento na saúde. E eu sou muito feliz mesmo de compor esse time de professores, que toda vez quando um fala, eu fico pensando, eu queria fazer essa disciplina também. Mas o Juarez ainda não disse se eu posso, mas gostaria de assistir para aprender junto com vocês. Tá bem? Então, sejam bem-vindos ao nosso curso. Queridos, muito obrigado, professor Diogo. O professor Diogo é um achado, um coração enorme. Então, eu olhava ele, eu já vi uma energia boa na faculdade, eu comecei a investigar, coloquei ele para o nosso lado, maravilhoso. Felicidade a nossa de contar com você, com o nosso time. E a professora Margaret, não tenho nem o que falar, todo mundo na faculdade sabe que ela é meu braço direito, e talvez até o esquerdo, tá? Uma pessoa que eu confio muito conhecimento acadêmico, científico e profissional, e que faz sentido a gente tá nesse time. E o que não me dá prazer, pessoal, nessa coordenação do curso é isso, é ver os professores falando com vocês, não só se apresentando, mas com a felicidade de dar a aula, de compartilhar conhecimento e principalmente de aprender com todos. Então isso é muito legal, é muito bacana, e vamos nos conhecer aí mais ao longo da jornada. Carlinha, por favor, o próximo, só para a gente fechar. Pessoal, não vamos entrar aqui, que você já deve ter explorado, mas a grade curricular do curso, ela foi pensada muito o que há de melhor no mercado da saúde para a gente oferecer. Então, a gente olhou muito o que era diferenciais competitivos, vantagens do Hospital Moinhos de Vento frente a outros concorrentes. Ou o que alguma operadora de plano de saúde tinha de conhecimento único e que outras não tinham. E a gente começou a estruturar e estudar o mercado e começamos a ver muitas carências em algumas estruturas curriculares. Então, vocês vão ver muito forte a parte de gestão. Obviamente, tenha o conhecimento base da saúde, legislação, isso não tem como a gente fugir disso. Isso aí é algo que a gente precisa viver e entender o negócio que nós estamos. É o nosso negócio como gestão. Mas aqui a grade curricular ela foi estruturada para um gestor conseguir ter a habilidade de entender como que funciona um posicionamento da marca, e aí eu estou falando da disciplina de marketing, como que a gente consegue entender a importância de um planejamento estratégico que vai olhar o longo prazo, como que são as disciplinas econômicas financeiras, que eu não preciso dominar elas plenamente como um contador, mas eu preciso ter uma noção sólida de como que eu analiso um resultado operacional frente a algumas despesas para ter a melhor escolha, para ter a melhor priorização de investimento. Como que eu consigo ter ferramentas de qualidade para me apoiar a melhor tomada de decisão numa execução? Como que eu consigo entender qual é a importância da gestão ambiental no impacto social, principalmente dentro da área hospitalar? E como que eu consigo estruturar projetos ao longo prazo? Além disso, como que a gente consegue encantar e fidelizar os nossos pacientes? E mais, como que a gente consegue medir o real valor em saúde? E isso eu estou tudo falando com vocês, é literatura. E é literatura que quem conhece, sabe, coloca na prática. É um diferencial. Enfim, não entrando em disciplina por disciplina, mas o curso ele foi estruturado para justamente deixar vocês fortes,
para o mercado e seguir. E assim, pegando um gancho ali do professor Diogo, principalmente, o curso, ele olha as duas frentes, o público e o privado. Quero reforçar muito bem isso. Ele não é um curso só privado, ele é um curso que ele olha as duas frentes. Seja vocês estando em uma instituição pública, vocês vão estar bem reforçados e vão performar bem. O curso, ainda que título é hospitalar, ele habilita vocês para qualquer frente de gestão. Seja vocês trabalhando numa operadora de plano de saúde, uma clínica ou uma indústria farmacêutica, vocês estarão preparados. Eu acho que isso é importante. Eu quero me colocar à disposição de vocês e vocês vão me conhecer cada vez mais no curso. É a minha característica, a escuta ativa e a conexão. Vou estar sempre entendendo o que é o melhor para o aluno. Então, escutar vocês, para mim, faz sentido, para mim é importante. Tá? A professora Margaret é uma outra pessoa que vocês vão ver que ela faz muito isso. Então, por isso que eu digo braço direito e braço esquerdo. Assim como todos os outros que vocês vão conhecer na sequência. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo a vocês o maior e o melhor sucesso nessa jornada. Contem conosco. Estamos aqui à disposição. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar em alguns detalhes um pouquinho mais práticos, tá? Que a ideia desse nosso encontro aqui de boas-vindas é fazer uma ambientação para que vocês entendam. Primeiro, como que é o funcionamento do curso, aonde vocês podem buscar informações sobre as dúvidas de vocês e também, claro, nos conhecermos. Tá? Então, nós precisamos falar algumas questões importantes, porque a gente está entrando num curso semipresencial, né? O que vem a ser um curso semipresencial? Ele tem uma característica de 60% do curso eu vou buscar a minha base de estudos através de aulas presenciais ou de aulas que a gente chama de síncronas, que vocês, mesmo à distância, estão ao mesmo tempo que o professor ali na interação. Então, isto a gente chama da parte presencial e da parte síncrona. 40% do restante do curso, ele funciona numa lógica onde vocês vão buscar este conhecimento de uma forma individualizada, ou seja, vocês precisam estudar, se preparar, montar materiais para organizar o estudo de vocês, de uma forma que vocês consigam compreender o que vai ser abordado em sala de aula. Tá? Então, nessa lógica, esse estudo individualizado, que vocês vão fazer na casa de vocês, no trabalho de vocês, às vezes o aluno consegue fazer esse estudo no seu deslocamento, no trânsito, aproveita todos os momentos, né? A gente precisa falar de autonomia. Né? Nesse nosso estudo à distância, vocês precisam criar uma lógica de autonomia que é, bom, como que eu vou me organizar para aproveitar alguns horários para fazer esses estudos? O professor Juarez já nos comentou lá no início que as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira. Então, nestes horários, a partir das 19h30, vocês vão ter esses encontros. Mas a sexta-feira à noite, por exemplo, é uma data que vocês podem reservar para estudar. No fim de semana, organizar algum horário para os estudos, certo? E aí, dando algumas ideias, assim, no horário do intervalo do trabalho, caso vocês tenham alguma atividade profissional. Então, vocês que vão ter que organizar esse cronograma de estudos para poder
acompanhar toda essa lógica, tá? Então, essa autonomia que a gente fala é do aluno conseguir organizar esses estudos e fazer os estudos previamente, então, se preparar para ir às aulas, né, já com uma base de leitura, para quê? Para que essa aula se torne mais dinâmica, para que você possa realmente ir para a aula, para tirar suas dúvidas, para esclarecer com o professor, ou mesmo para debater com o professor. Olha, professor, eu li lá que tal coisa acontece dessa forma, é assim mesmo? Então, isso é fundamental, tá? E aí, junto com essa autonomia, né, a gente coloca aqui a necessidade dessa gestão do tempo, ou seja, vocês organizarem essa agenda de vocês para poder conseguir se organizar dentro desse tempo, tá? Resiliência e motivação. Bom, a questão da motivação, né? Cada um tem uma forma diferente de buscar essa motivação, mas a gente precisa buscar essa... o que me motiva a estudar? Por que eu estou indo atrás? Qual é o meu ideal? Né? Por que eu estou aqui? Então, isso é fundamental para que eu consiga persistir. E a resiliência é essa questão da gente conseguir se adaptar dentro das situações que nos são colocadas. Como que a gente vai se adaptando a novas situações, né? E a gente não pode entrar naquele comodismo de pensar assim, mas sei lá, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio era diferente, eu estudava de outra forma. Mudamos, estamos agora no ensino superior, né? Ou então, algum comparativo com algum outro curso que vocês já tenham feito, que daqui a pouco, mas lá era diferente. Então, aqui temos algumas sistemáticas importantes que vocês vão precisar se adaptar aí, né? E aí essa outra palavra que aparece aqui embaixo, a adaptabilidade é bem importante, tá? E proatividade e engajamento, né? Preciso estar envolvido, engajado, preciso correr atrás das coisas, não vamos esperar que as informações cheguem todas prontas no colo da gente, né? Então, a proatividade é esta vontade de buscar pelas informações, e nós precisamos, sim, que o nosso aluno desenvolva algumas competências digitais. Então, um pouquinho a gente já vai ajudar vocês agora. Na sequência, vamos falar sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama a sigla para isso é o AVA, né? Mas que este AVA que a gente utiliza é o Moodle, então nós vamos falar muito nessa palavra Moodle. O Moodle é o nosso ambiente virtual de aprendizagem e que é onde muita coisa vai acontecer a iniciarmos nas nossas aulas já na semana que vem, com as nossas aulas síncronas dentro do nosso ambiente AVA, tá? E dessas competências digitais, aos poucos, com o decorrer das nossas aulas, a gente vai destacando com vocês quais são essas competências, o que é necessário que o aluno tenha de conhecimento, de informação, ou, se daqui a pouco ele não tem esse conhecimento, que ele possa buscar essas questões, tá bem? Carla, por favor, pode passar o slide. Bom, a gente já gosta de começar mostrando para vocês um pouquinho de como funcionam as avaliações dentro do curso, tá? Cada atividade que vocês vão ter, cada uma das 8 atividades que a gente chama de disciplina ou de unidade de aprendizagem, nós temos avaliações para termos uma informação numérica, né, em termos de nota, para ver como foi o desenvolvimento do aluno ao longo deste processo. Então, a lógica da avaliação, ela é uma avaliação, primeiro de tudo, formativa, né, que vai acontecer durante o semestre. E quais são os objetivos dessa avaliação formativa? Fornecer feedback construtivo ao estudante e identificando algumas fragilidades na forma de ensinar. Então,
ao longo do semestre, nós vamos ter basicamente 3 grandes avaliações, tá? Depois, cada professor vai apresentar para vocês quais são as suas avaliações, mas, a grosso modo, nós temos uma atividade de produção 1, que a gente chama no começo do semestre. Então, o professor solicita as informações, vocês vão fazer uma produção desta atividade, de acordo com cada disciplina, e o professor vai dar um feedback para vocês, para poder reforçar, olha, onde pode melhorar, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos desta atividade. E também uma segunda atividade de produção que vai acontecer da metade para o final do nosso semestre, certo? Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar, até para a gente se organizar. O nosso semestre, ele é dividido, basicamente, em 4 grandes unidades de aprendizagem. Então, vocês vão acompanhar por unidades de aprendizagem cada aula que a gente tiver, cada aula síncrona e na sequência presencial, nós vamos estar trabalhando uma unidade a cada mês, certo? Então, essas atividades de produção vão estar relacionadas sempre na sequência dessas unidades de aprendizagem. E a nossa avaliação final do semestre, ela é uma avaliação em formato de uma prova, tá? Importante, já que vocês se organizem, essa prova, ela é presencial, então, ao final do semestre, para a gente fazer o fechamento da nota de vocês, nós teremos esta prova presencial. O aluno precisa atingir a média 7 para ser aprovado. Caso não alcance essa média 7, o aluno tem a oportunidade de fazer uma prova de recuperação, certo? Então, assim, tentando resumir, este é o sistema avaliativo que a gente usa no curso, tá? Que a gente utiliza no curso de gestão hospitalar. Cada professor vai reforçar dentro da sua disciplina, dentro das suas aulas, então, essa lógica da avaliação individual para cada disciplina, que cada uma tem as suas particularidades, certo? Carla, por favor, o próximo. Eu acho que da minha parte, isso. Da minha parte, então, a gente encerra por aqui. Depois, quando a gente falar do nosso ambiente de aprendizagem, eu vou voltar novamente com a Carla e com a Tássia para falar algumas questões. Então, agora, convido a Fernanda e a Adriana, para comentarem sobre a Secretaria Acadêmica, por favor. Oi, meninas, vai ter que ser eu primeiro. Desculpa atrapalhar a organização de vocês, ocorreu um probleminha aqui. Sem problemas. Então, reapresentando. Isso. Quem vai estar conosco agora é a Fabiana. Apesar de aparecer o nome da Adriana aqui embaixo, isso. A Fabiana é da nossa biblioteca, a Fabiana é nossa bibliotecária, vai comentar um pouquinho sobre as atividades da biblioteca. Bom, então, boa noite a todos. Bem-vindos à Faculdade Moinhos de Vento. É um prazer poder falar com vocês hoje online, mas com certeza em algum momento presencialmente. Pode passar o slide, por favor. Isso. Então, como a Marga falou, meu nome é Fabiana do Pontes, eu sou bibliotecária, e nas demais, aqui na biblioteca da faculdade, nós temos no turno tarde e noite, que é quem vocês mais vão encontrar, temos o nosso colega Leonardo, que vai atender vocês, e na biblioteca do hospital, que vocês também podem e devem frequentar, temos a Valéria, que trabalha ali, mas a biblioteca do hospital funciona apenas nos turnos manhã e tarde. Já a biblioteca aqui da faculdade, ela abre às 7h30 da manhã e fecha às 21h40, sem fechar ao meio-dia, corrido. Vocês podem utilizar a biblioteca a qualquer momento, né?
só chegando e se identificando como alunos. Em princípio, todos os alunos, ao ser matriculados, já estão ativados na biblioteca. Mas daí quem foi ativado recebeu um e-mail com informações sobre a biblioteca. Mas quem não recebeu é só nos informar, entrar em contato por este e-mail que está aí, biblioteca@hmv.org.br, que aí a gente faz a ativação de vocês e vocês conseguem acessar as nossas bases de dados e o nosso acervo. Pode passar o slide, por favor. Então, eu sei que está em letrinha pequena, mas é só para passar um pouquinho. Para acessar a biblioteca, vocês têm que acessar nesse endereço que está aí, que vocês entram no site da faculdade, e aí vocês clicam dentro de links úteis, e aí vai ter ali o link da biblioteca. Aí vocês vão chegar nesse frame aqui que está à esquerda, a minha esquerda, a esquerda de vocês, agora eu não sei. E é o site da biblioteca. Ali contém informações variadas sobre o nosso acervo, sobre a lista de materiais que nós temos, sobre os serviços disponíveis para vocês, horários, regulamento da biblioteca e demais orientações. Então, ali na página oficial da biblioteca, nós temos informações gerais. Também ali ficam modelos de trabalho. Caso os professores de vocês façam modelos de trabalhos para vocês seguirem, é nesta página principal que estará os modelos da ABNT ou outras normas que eles sigam, ok? Depois, para poder acessar as nossas bases de dados, o nosso catálogo online, para fazer consultas ao acervo, para fazer renovação de livros e para alterar a senha de vocês vão ter que entrar numa outra página dentro do ícone, que é catálogo online, que daí vai jogar vocês para essa outra página que diz ali bem grande, biblioteca fax. É importante vocês saberem e lembrarem que para poder acessar o site a base da biblioteca, vocês vão utilizar o CPF de vocês e inicialmente a senha que é 123. Por isso que vocês logo no primeiro acesso devem trocar essa senha. Muitos alunos costumam confundir a senha do Moodle, né, que a professora Marga falou, com a senha da biblioteca. São senhas diferentes e acessos diferentes, ok? Então, para vocês saberem quais livros nós temos e para poderem usufruir da nossa plataforma de e-books, vocês têm que estar logados na biblioteca. Então, caso vocês entrem em contato, nos liguem, mandem e-mail dizendo, eu não consegui acessar tal livro, e manda o print do livro, a gente vai perguntar, mas você se logou na biblioteca? Porque é possível pesquisar sem estar logado, mas aí só fica uma pesquisa genérica, ok? A pesquisa ela é muito simples, muito intuitiva, né? Depois a gente faz um treinamento com vocês mais específico, na medida que vocês sentem a necessidade. Logo nas primeiras vezes que vocês vierem aqui a ter aula na biblioteca, vocês estão convocados a ter aula na biblioteca, convocados a frequentar a biblioteca. Nós temos um acervo muito bom, nós temos um espaço muito bonito, né? E também muito prático, muito usual. Para as aulas presenciais, vocês podem fazer o empréstimo de tablets e de Chromebooks, né? Vocês ficam durante o período de aula. O acervo físico, vocês ficam no mínimo uma semana com esse acervo, né? Com esse material. Pode passar um pouquinho ali, por favor? E aí tem aquelas regrinhas básicas que todo mundo fica me perguntando. Vocês podem retirar até 5 livros, né, ao mesmo tempo, ficam uma semana com eles em dias corridos, né, e podem fazer renovações tantas quantas vocês precisarem, né, caso não tenha reserva desses materiais. Para poder retirar o tablet Chromebook e a caneta do tablet, vocês usam ela só durante a aula aqui, tá? Não é possível levar para casa, eles não funcionam fora desse prédio, tá? Aqui também vocês todos vão ter cadeados para usar os armários, né? Mas para a biblioteca é um armário separado, também ele é emprestado como se fosse um livro. E
né, nós queremos formar e atender aos alunos como um todo, como cidadãos, como seres humanos no todo, não apenas a parte técnica, que é extremamente importante, mas também a parte humana, a parte cultural. Então, nosso acervo de literatura, que está aumentando cada vez mais, nós fazemos várias campanhas, né, de doação de livros de literatura, nós aumentamos o prazo desses livros para que vocês realmente possam usufruir com vagar, né, sem precisar ler um livro de literatura correndo. Nós sabemos as demandas que vocês têm na vida de vocês. E para poder fazer a renovação desses livros, dos livros físicos, tá? Vocês têm 4 possibilidades de fazer essa renovação. Ou vocês vêm aqui na biblioteca, tragam um livro e peçam para fazer a renovação. Isso tudo antes do dia da entrega, tá? Ou vocês fazem a renovação pelo sistema online também, né? Na mesma parte que vocês fazem entram para fazer a pesquisa, vocês também podem fazer a renovação. Ou vocês mandam um e-mail para a gente, dizendo, tentei renovar o livro tal e não estou conseguindo. A gente faz a renovação e manda os dados para vocês. Ou vocês ligam para a gente também, para dizer a mesma coisa. Tentei fazer a renovação e não consegui. É importante vocês se atentarem que isso é possível renovar o livro que não está atrasado, tá? Então, você sempre tem que nos avisar um dia antes. Tentou em casa, não conseguiu, manda e-mail, entra em contato, sinal de fumaça, qualquer coisa, tá? Que daí a gente consegue resolver e ajustar a situação para vocês. É claro que se tiver atraso, né, de empréstimo de alguma obra, as multas, elas são corridas, né, em dias corridos, né? Então, vai contar final de semana, vai contar feriados, e também é por obra, né? Então, cuidem só para não ter esses atrasos, né? Porque não interessa a ninguém o atraso, nem a gente, nem a vocês. Qualquer situação de perda de livros, a gente negocia tudo isso pessoalmente daí, né? Vocês vêm aqui, informam, e a gente negocia, conversa, realmente, porque a nossa intenção é manter nosso acervo, né? Apenas isso. Temos algumas orientações gerais muito rápidas, com relação, vocês podem usar a biblioteca, então, como eu falei, nos 3 turnos, só que para permanecer na biblioteca, a gente pede que vocês não fiquem com as mochilas e bolsas grandes, para isso tem os armários dos alunos, né, e a biblioteca tem seus armários próprios. Da mesma forma, vocês sabem que espaços onde tem papel não é um espaço que conversa muito com alimentos, né, então vocês vão ver isso aí em várias disciplinas de vocês também, né. Então, a gente sempre solicita que vocês não se alimentem dentro da biblioteca. É claro que água, chás, né, e cafés durante o verão, durante o inverno, a gente libera em garrafas e copos com tampa, para não derrubar. Também não é permitido que vocês falem ao celular dentro da biblioteca, porque muitos acabam, né, não percebendo e vão gritando, aumentando o volume, né, da sua própria voz. A gente só pede, assim, que quando vocês estão na biblioteca, vocês falem mais baixinho, porque vocês vão ver, é um espaço lindo, aberto, né? E mesmo as salas de estudos, a gente consegue ouvir muito o que é falado, né? Então, a gente pede assim, fale mais baixo, né? Que a nossa biblioteca, ela é Las Vegas, né, pessoal? O que acontece ali dentro, fica ali dentro, né? Então, por mais que a gente não conte o que acontece ali dentro, é importante vocês preservarem, né, a vida de vocês ali, né, falando baixinho, né, tem muitos alunos que vão ali fazer até entrevista de emprego, aproveitar o espaço que é legal, né, para fazer entrevista de emprego, por exemplo, né. Então, a nossa intenção é que vocês realmente usufruam de todos os espaços. Nós temos uma plataforma de e-books muito boa, um dos diferenciais da plataforma é que ela tem áudio. Então, vocês podem estar na academia e ouvindo o livro, né? Vocês também podem copiar as imagens, fazer trabalhos a partir das imagens desses livros, que essa plataforma é chamada Minha Biblioteca, é o nome da plataforma, né? E nós compramos alguns catálogos deles, nós temos assinatura de catálogos deles. Assim como também a gente tem da Clinical Key, que também é uma plataforma, além de livros, ela é de artigos científicos, então conforme vai o andamento vocês vão ter que pesquisar artigos científicos, né,
ainda mais com a prof de metodologia, né? E vocês vão ter acesso a uma base excelente. Também temos base de dados que os doutores, né, o pessoal do hospital utiliza, que é a UpToDate, né, que é excelente, além dos livros físicos. Então, assim, o acervo é riquíssimo, está ao acesso e ao dispor de vocês. Os nossos espaços também estão ao dispor de vocês. Estamos aqui felizes, prontos para encontrá-los, né? Agora presencialmente, já que online nós já nos encontramos. Então fica aqui o meu abraço, o comprometimento de toda a equipe da biblioteca em atendê-los da melhor forma possível e sempre. Estamos aqui abertos. Vocês vão ver com o tempo que nós fazemos atividades diferenciadas na biblioteca, né? Então, se alguém vier aqui essa semana, vai participar de uma atividade diferenciada bem interessante. Até mais, então, eu vou agora chamar a Adri, tá? Oi. A Adri está chegando. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou falar com vocês rapidamente aqui sobre a Secretaria Acadêmica, tá? Que é onde nós estamos aqui no Shopping Total, como vocês já sabem, né? Nós estamos aqui das 7h15 da manhã até as 22h30, então quando vocês precisarem de alguma situação que envolva aqui a faculdade, a secretaria, nós estamos à disposição nesses horários. Então, eu vou falar rapidamente sobre alguns acessos e algumas ações que vocês precisam aqui para a secretaria, tá? Então, na secretaria acadêmica, nós trabalhamos com todo o suporte acadêmico e algumas situações também dos trâmites financeiros, tá? Então, na secretaria acadêmica, vocês já tiveram o nosso primeiro contato conosco após a realização da matrícula, né? Então, onde a gente envia o e-mail de boas-vindas, faz o pedido de documentos pendentes, né? Então, toda a nossa conversa ali é em relação ao e-mail do curso, tá? Então, diariamente, né, quando a gente tiver alguma demanda, nós vamos mandar para vocês através do e-mail do curso, que é onde a gente vai fazer essa troca durante toda a jornada de vocês. Então, o que vocês têm dentro aqui da secretaria, que vocês vão ter acesso dentro do portal do aluno, que depois a gente vai mostrar mais para vocês. Então, quando vocês tiverem alguma solicitação, algum requerimento para abrir, alguma dúvida em relação às demandas do curso, do andamento do curso propriamente dito, vocês vão entrar em contato conosco através do portal ou através do e-mail e a gente vai direcionar. Os trâmites financeiros, tá? Neste caso, como nós estamos no turno da noite, a gente dá um auxílio para o suporte, porque o financeiro é mais durante o horário comercial. Mas à noite, naquilo que a gente estiver ao nosso alcance, a gente vai poder ajudar vocês. Então, daqui a pouco está com alguma dúvida, por que eu não tenho acesso aqui, por que o meu acesso não está lá? Então, assim, já deixo registrado para vocês de antemão que qualquer pendência, seja ela financeira ou acadêmica, ela impede alguns acessos para os alunos. Então, é sempre importante que vocês fiquem atentos, né? Às datas dos pagamentos dos boletos, se os boletos estão disponíveis na data do pagamento, né? Sempre verifiquem antes. Se vocês estão com toda a documentação entregue na secretaria, porque isso limita alguns acessos, tá? Então, vocês vão ter acesso aos crachás, né? Para poder acessar aqui a faculdade, a biblioteca, como a Fábio estava falando. Então, para que a gente possa entregar esses crachás para vocês e vocês tenham todos os acessos, é importante que vocês nos retornem os nossos e-mails para enviar os documentos. E aí vocês podem pensar assim, mas eu já enviei quando eu fiz a minha primeira matrícula. Na primeira matrícula, vocês entregam para o comercial, né? E muitas vezes a gente precisa de uma segunda validação. Então, a gente pede novamente, ou porque ficou fora de foco, ou porque ficou faltando uma partezinha do documento. Porque a nossa registradora, né, que depois, lá adiante, vai registrar o diploma de vocês, é muito criteriosa. Então, a gente já segue esse critério, né, esse rigor, né, na avaliação desde o início.
Então, por isso a gente pede para vocês que quando tiverem alguma pendência de documentos, vocês procurem regularizar o quanto antes, porque após um certo tempo, a gente vai ter que conversar com vocês, né, para verificar o que está acontecendo, por que não tem certo documento, enfim, para que vocês possam, a gente possa ter esse diálogo bem aberto com vocês. E estamos sempre à disposição para auxiliar aquilo que vocês precisarem. Próxima tela, Carlinha, por favor. Então, como eu estava falando para vocês, aqui nós temos o nosso site, né, da faculdade, a gente convida vocês, que é sempre bem importante, que às vezes os alunos chegam aqui no atendimento e a gente fala, no site da faculdade. Então, nem sabem localizar. Então, é bem fácil, vocês podem colocar no Google, Faculdade Moinhos, Minha Área, tá? Que vai abrir essa tela, e aí ali vão ter os links que vocês vão precisar, né? Vai ter lá o Minha Área, e aí vocês vão ir para o portal do aluno, que é como eu falei, que vocês vão fazer alguns requerimentos, né, de algumas questões acadêmicas, atestado, histórico, né, se vocês tiverem alguma outra dúvida referente ao curso, né, tem ali as demandas ali dentro das especificações, e também tem o acesso ao Moodle, né, que é onde vocês vão ter os repositórios das disciplinas, que também as meninas vão falar mais adiante. O que temos mais, Carlinha? Então, aqui, o portal do aluno, como eu estava falando para vocês, é o acesso com o CPF, sem ponto e sem traço, e a senha é a que vocês cadastraram lá quando vocês fizeram a matrícula. Geralmente, os alunos, a senha inicial, na verdade, é a data de nascimento. Alguns alunos trocam, outros não. Então, sempre fiquem atentos, né, se vocês trocam a senha, para que vocês não percam esse acesso. Então, o portal do aluno, vamos marcar assim, portal do aluno é tudo aquilo que é acadêmico. Atestados, requerimentos e essas questões. Quando se refere ao Moodle, é o repositório de disciplinas, os conteúdos e as avaliações que vocês têm. Vai falar? Não? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Prof. Margarete? Nem perguntei se eles tinham do doutor que qualquer coisa. A Fábio já fez a apresentação da biblioteca antes, né? Então, acho que tá tudo ok. A gente agradece aí os teus comentários, Adri, a tua apresentação, né? E, com certeza, dúvidas vão surgir, mas ao longo do andamento aí das aulas, a gente vai esclarecendo. A gente agora já conhece quem são as pessoas a quem a gente recorrer, então fica mais fácil. Como eu estava em duas situações aqui, acompanhando também o ingresso dos alunos, só para lembrá-los, né, que quando vocês tiverem aula presencial, aqui nós estamos dentro do Shopping Total, próximo a Lojas França. Então, às vezes os alunos nos ligam, né, para querer saber, porque às vezes fizeram tudo online, né, então nós estamos próximos às Lojas França, que é um ponto de referência dentro do Shopping Total, e no primeiro dia presencial nós estaremos aqui para receber vocês. Então, toda a nossa comunicação vai se dar via e-mail, então qualquer dúvida é só mandar por lá, que a gente vai conversando, tá bem? Muito obrigada, prof. Não sei se o professor Juarez gostaria de fazer alguma consideração, senão já seguimos para a ambientação. Então, eu quero mais agradecer a Fábio, muito obrigado aí a você, e agora seguimos aí com vocês três, né? Tássia, Carla, fica à vontade. Então, eu posso ir, Maga? Não sei Vai se lá, por favor. Então, vamos lá, então. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Gestão Hospitalar Semipresencial. Meu nome é Carla, eu sou analista de tecnologias educacionais na Faculdade Moinhos. Eu sou responsável pelo suporte técnico do Moodle da nossa faculdade, no que diz respeito à parte pedagógica, e eu também, junto com um time aí que me acompanha, a Tássia e a Marga, nesse curso a gente faz a mediação pedagógica dentro do ambiente virtual de vocês, que é o Moodle também, tá? Então, a gente vai estar nesse momento fazendo uma apresentação desse ambiente virtual para vocês, para que vocês consigam, né, entender como que ele funciona e também para vocês não ficarem assustados, porque uma nova tecnologia para a gente utilizar num curso novo gera uma certa apreensão, uma certa ansiedade,
mas o nosso ambiente virtual, ele é um ambiente fácil, né, de aprendizagem fácil, mas que vai exigir de vocês também um certo domínio tecnológico, e para a gente ter esse domínio, a gente precisa mexer nele, né. Qualquer tecnologia exige que a gente gere certa autonomia sobre ela, e para isso a gente precisa, né, entrar, acessar, né, como eu digo, fuçar um pouquinho e ver o que a gente descobre, né, e como que interage nesse espaço. Então, eu já converso com vocês e já pergunto se vocês conseguiram acessar o ambiente virtual de vocês, se o acesso de vocês está ok, se alguém já tentou, né, e não conseguiu, vou pedir, por gentileza, que coloque no nosso chat ou envie uma mensagem para o nosso suporte ou para o e-mail geral, né, da graduação. Se não, eu peço para vocês que depois dessa ambientação ou, né, pelo menos até o início da próxima aula, vocês acessem o ambiente de vocês ali e consigam descobrir o que tem já disponível, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre o nosso Moodle, a página inicial, a dinâmica das disciplinas, como que a gente interage ali e o nosso perfil. Nós temos atualmente duas maneiras de acessar o nosso ambiente virtual Moodle, tá? Uma delas é a partir do aplicativo que vocês podem baixar no celular de vocês. Então, ali tem um QR Code para vocês baixarem. Esse QR Code ele vai para quem tem o modelo do Android, mas também para quem tem o iOS, que é da Apple, né, também consegue fazer o download. Tá ali o símbolo do aplicativo para vocês baixarem, tá? Porque a gente sabe que numa modalidade semipresencial que vocês têm parte dos estudos voltados para o ambiente virtual, a gente consegue acessar em intervalos de tempo entre locais. Então, do trabalho para casa, casa para o trabalho, estou indo em algum outro local que eu tenho algum tempo, aí eu posso acessar a partir do meu celular e dar uma olhadinha nos materiais, né, verificar se as atividades estão ok e assim por diante. Então, a gente tem ali o acesso ao aplicativo. Quando a gente baixa o aplicativo, a gente deve procurar ali no endereço do site o Moodle da faculdade, que é online.faculdademoinhos.com.br, mas se vocês colocarem só a Faculdade Moinhos de Vento, já vai aparecer ali o site da faculdade, então a gente clica nele, e daí depois vai nos pedir a nossa identificação. Então, a identificação do usuário é o CPF de vocês, somente os números, e a senha de vocês é aluno@1234, que é a senha padrão de acesso ao Moodle, tá? E daí vocês depois têm acesso ali simplificado às disciplinas, vocês conseguem acessar bem tranquilamente. A outra modalidade de acesso é o site, né, que a gente faz através de um endereço ali, que é online.faculdademoinhosdevento.com.br, que vocês também podem acessar pelo celular, né, então vocês também podem entrar ali pelo Chrome, pelo Edge, qualquer outro aplicativo, acessar por ele, ou pelo computador e tablet, vocês também acessam, né. É o mesmo login, né, o usuário vai ser o CPF de vocês e a senha vai ser a senha padrão para vocês acessar, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer o acesso com vocês, vou explicar um pouquinho como é que funciona o ambiente, para vocês poderem já ir adquirindo certa familiaridade, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela de acesso, e nós vamos juntos, então, acessar. Todo mundo está conseguindo ver? Vamos lá, aqui eu estou com o usuário teste, tá? Por isso que aparece assim para a gente. Deixa eu acessar aqui de novo. Tá. Vocês vão entrar ali diretamente na página inicial do Moodle. Na página inicial a gente tem algumas informações de ambientes externos ali, como, por exemplo, o portal do aluno, biblioteca online, do Connect, que são coisas que já foram explicadas e outras que vocês também vão receber uma segunda explicação no momento presencial de vocês, então fiquem bem tranquilos, né? Tem algumas coisas relacionadas à coordenação do nosso curso também, o manual do estudante e o tutorial Moodle para estudantes também, que vocês podem baixar, né, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, ali no nosso menu superior do lado esquerdo, a gente tem a nossa página inicial. Se a gente clica nas minhas disciplinas, a gente tem acesso às nossas disciplinas do semestre atual, né, reparem que aqui já está aparecendo todas as nossas disciplinas, ali com o nome da disciplina e embaixo o semestre que vocês estão, né, além das disciplinas das 8 disciplinas que vocês iniciam, vocês também têm uma disciplina inicial, que é uma disciplina de ambientação de gestão hospitalar, que eu já vou explicar o que tem nela, tá? Mas aqui vocês conseguem visualizar tudo.
nós temos os filtros, e eu vou explicar um filtro bem importante para vocês, que é este filtro aqui de resumo das disciplinas. No momento, o filtro ele está para colocar as disciplinas que estão acontecendo. Então, no período que inicia hoje, dia 19, até o final da disciplina, ela vai estar aqui no andamento. Quando a disciplina ela encerra, ela vai aqui para o filtro, para a parte para o encerrados. Tá? Então, alguns alunos se apavoram porque entram no ambiente e dizem, meu Deus, onde é que está a minha disciplina? Ela sumiu. Ela não sumiu. Provavelmente ela está encerrada e ela está nesse filtro aqui do encerrados, que a gente precisa clicar e acessar ela. Tá? Então, no primeiro momento, nós temos essa parte das disciplinas e voltando lá para o nosso menu de cima do lado direito, a gente tem acesso ao nosso perfil, as mensagens, calendários, relatórios e preferências de notificações. A gente tem ali um chat que a gente pode entrar em contato com outros alunos, né, ou com os professores, e o sininho de notificação, tá? No perfil, eu posso alterar informações de perfil minha, então eu posso modificar perfil, e eu posso colocar uma descrição pessoal minha, que eu digo que é o nosso perfil de network do Moodle à distância, né, então vocês podem fazer uma apresentação pessoal, incentivo vocês a fazerem isso, colocando a trajetória profissional de vocês, quem tem perfil de LinkedIn também pode colocar aqui, né, para se apresentar para os demais colegas. Quem quiser alterar também ali a imagem de usuário, fica bem à vontade, tá? Ali embaixo depois aparecem as disciplinas que vocês estão cadastrados atualmente, tá? Voltando para as minhas disciplinas, então, eu vou acessar a primeira disciplina de ambientação de gestão hospitalar, que, como diz o nome, ele faz uma primeira boas-vindas para vocês além desse momento, né? Então, ali a gente vai ter um mural de boas-vindas com algumas informações como o modelo timbrado da faculdade, a dinâmica das unidades de avaliações que a Prof. Margarete apresentou para vocês. Vai ter um espaço bem importante de ambientação do Moodle que vai ter outros tutoriais, né, mais específicos. Então, vai ter tutorial ali de visão geral, que são os vídeos, né, de como que vocês acessam, que é o que eu estou fazendo com vocês nesse primeiro momento, de configuração de perfil e preferências, de configuração de disciplinas, cursos, recursos e atividades, como que eu acesso o meu PDF da minha unidade, como que eu abro uma atividade, né, e assim por diante. E vai ter momento de teste, então vocês vão ter algumas atividades para enviar ao longo das disciplinas, né, que vão ser atividades que vocês têm que postar um arquivo, um PDF, um texto, que vocês podem testar o envio aqui, e também vão ter atividades que vão ser questões objetivas, que vocês vão precisar assinalar a resposta correta, que a gente também tem um teste que vocês podem fazer aqui. Esses testes, eles não valem nota, é só para vocês realmente poderem se familiarizar com os tipos de atividades que vocês vão ter dentro do ambiente virtual de vocês, tá? Além disso, ali tem umas informações de primeiro semestre, né, que tem o cronograma de vocês que está disponível em todas as disciplinas, e uma parte de comunicações e avisos ali, que tem ali o Fórum Geral de Notícias e Avisos, que eu já fiz a publicação sobre essa aula, e alguns e-mails e telefones de contato padrão, que vocês podem ter acesso também, tá? Voltando lá para as minhas disciplinas, eu vou pegar uma disciplina aqui qualquer para a gente poder ter acesso, vou pegar a disciplina do professor Diogo de Políticas Públicas e Saúde Coletiva. Então, quando a gente acessa a disciplina, a gente tem ali no primeiro momento o calendário de vocês de aula. Então, ali a gente tem o calendário das aulas de fevereiro, que ele está mostrado de uma maneira mais dinâmica, né? Em que já mostra ali o início de semestre do dia 19, depois no dia 23, 24, 25, 26, tem as datas das outras aulas síncronas. E se a gente passar adiante, ele vai nos mostrar os outros meses. Então, tem as aulas de março já, as aulas de abril, as aulas de maio e as aulas de junho, tá? É uma maneira facilitada de vocês poderem ter acesso aí ao cronograma de vocês e poderem se organizar. A gente tem este modelo atualmente, né, que é um modelo de apresentação de conteúdo ali de vocês, tá? A gente chama isso aqui de blocos, cada bloco tem uma informação específica de conteúdo. Então, esses blocos, eles são padrão para todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas vão ter esses blocos informativos. A única coisa que vai mudar vai ser o conteúdo, né, de acordo com cada disciplina. Então, tem o mural de boas-vindas. No mural de boas-vindas sempre vai ter o plano de ensino da disciplina, tá? E o cronograma do curso de vocês disponível para vocês acessarem. Aí, se a gente volta aqui, depois vai ter a parte das interações, que vai ter o Fórum Geral de Notícias e Avisos, o Fórum de Dúvidas, em que vocês podem colocar alguma dúvida específica sobre a disciplina, e o link para vocês poderem acessar as aulas online, que são as aulas síncronas, tá?
aí já está disponível para vocês acessarem a unidade 1 e a unidade 2, tá? Então, aqui, se a gente clica aqui, já tem a unidade 1 com os materiais didáticos, tem um e-book, a videoaula para vocês poderem assistir. E depois, ali, a unidade 3 e a unidade 4 ficam abertas posteriormente. Ali, quando a gente clica no restrito, aparece a data em que ela vai ser aberta. Então, a unidade 3 a partir do dia 6 de abril, a unidade 4 a partir do dia 6 de abril também vocês vão ter acesso a esses conteúdos, tá bom? Carminha, deixa eu aproveitar que tu falou dos e-books e fazer um pedido já para os alunos, né? Semana que vem iniciamos as nossas primeiras aulas, nossas primeiras atividades aí, e é bem legal que vocês possam já ter feito a leitura do e-book da unidade 1 para esse primeiro encontro, para essa primeira aula síncrona, tá? Então, a gente começa, tem no calendário ali, fica fácil para a gente se localizar, né? Tem a aula de tecnologias em saúde, então a sugestão já é que vocês leiam para a próxima segunda-feira a unidade 1 do e-book da disciplina. De terça, a disciplina de contexto, não tem necessidade de fazer a leitura, depois eu vou explicar na terça-feira como que vai funcionar. Para quarta e quinta-feira, é legal que vocês tenham pelo menos dado uma olhada no e-book, né? Eu sei que, num primeiro momento, são muitas leituras, então não vamos obrigatoriamente solicitar que tenham feito, mas se alguém já conseguir fazer, pelo menos parte da leitura, já ajuda bastante em aula, tá bem? Era essa a consideração, cara. Obrigada, prof. E basicamente é isso, como eu falei para vocês, não é um bicho de sete cabeças, é um ambiente que ele busca promover a autonomia de vocês em relação ao estudo de vocês. Então eu peço muito que vocês explorem esse ambiente, que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade, que vocês entrem em contato com a gente através do e-mail do suporte Moodle, que está lá na disciplina de ambientação, que a gente está aqui para auxiliar vocês, podemos marcar um momento de tutoria também mais específico para fazer uma abordagem no ambiente também junto com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês têm. Basicamente é isso no nosso ambiente, né? Conforme as notas das atividades forem saindo, vocês vão verificar aqui do lado, né? E daí, basicamente, é isso do nosso ambiente. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. A nossa comunicação, então, é através do Moodle, do chat, dos fóruns, ou dos e-mails institucionais que vocês têm acesso, né? E um guia breve de estudos, né? Parece que é muita coisa nesse momento. Eu vou ter aula presencial, eu vou ter aula síncrona, né? Eu vou ter que ler os e-books, depois eu vou ter que fazer as atividades. Então, como a prof. Marga explicou, a modalidade de vocês exige que vocês tenham essa questão da adaptação com a tecnologia, mas também a questão com comprometimento com o estudo de vocês. É necessário ter organização, é necessário que vocês ali tenham certa frequência de estudo para que vocês, né, consigam ter o máximo de aprendizado. Então, aqui é só um momento, né, explicativo do que vocês podem fazer enquanto a disciplina estiver acontecendo. Então, quando inicia a disciplina, é importante fazer uma ambientação no Moodle, conferir a unidade da semana, a data da aula síncrona e presencial, né, se tiver alguma atividade também. Durante a disciplina, realizar a leitura dos materiais, testar os conhecimentos, se tiver alguma atividade formativa ou gamificada, ficar atento, né, aos horários da aula também, chegar com antecedência e realizar as atividades dentro dos prazos. Ao término da disciplina, então, ficar atento ao prazo da prova final, né, verificar a nota e também depois verificar se tem necessidade de fazer ali uma substituição, se vai precisar ir para a recuperação da disciplina. Então, a organização das aulas de vocês têm aula síncrona e vocês têm aula presencial, né? No momento síncrono ali, vocês têm o horário de aula de vocês. Deixa eu pescar aqui, voltar para o ambiente e mostrar para vocês os horários das aulas direitinho no cronograma que está lá. Vamos pegar aqui de novo políticas. Cronograma.
Então, aqui, no horário da aula presencial é das 19h10 às 22h40 e da aula síncrona das 19h10 às 21h40, tá? Então, a gente pede que vocês se organizem nesses horários, se organizem com antecedência, principalmente no momento presencial, que é um horário de pique, né? Principalmente para aquela região ali da faculdade, né? Então, organiza a questão dos horários, para que vocês não tenham ali nenhuma perda de conteúdo e da troca com o professor, que é super importante. Esse cronograma está disponível para vocês dentro do ambiente, caso vocês queiram, né, imprimir, fazer o download, é importante também que vocês façam esse controle. Da minha parte é isso. Isso, eu ia te pedir para segurar um pouquinho nesse cronograma. Pessoal, aqui neste cronograma, a gente tem uma informação fundamental, que é essa última linha que aparece ali nesse material que a Carla estava apresentando para a gente, que é o link da aula síncrona, tá? Através desse link é que vocês vão conseguir entrar nas aulas, certo? A aula em si, ela não é dentro do Moodle, e sim dentro do... Esqueci o nome, me ajuda, Carla? A aula acontece dentro... Do Meet? Do Meet. Isso. Meet. Faltou. Usamos tanto a expressão que chega na hora a gente esquece. Então, a aula acontece dentro do Meet, e para ter acesso ao Meet, você precisa utilizar esse link. Ele é um link permanente. Então, durante todo este semestre, para todas as aulas síncronas, para as 8 disciplinas que forem ministradas, sempre vai ser esse o link de acesso, tá? Então, uma sugestão para vocês é vocês já deixarem salvo em algum lugar para facilitar que nós vamos entrar sempre através desse link aqui para a aula. Então, para segunda-feira, a partir das 19h10, o link de acesso é esse para a gente já iniciar a aula com a professora Silvana, hein? Acho que basicamente é isso, né, gente? Vocês vão ter, né, durante esse início de aulas, tanto o momento síncrono quanto o momento presencial, ali nessas 2 primeiras semanas, pelo menos mais um momento de ambientação também, né, em relação à dinâmica das aulas, que vai ser bem importante. E outra coisa que é bem importante é que vocês busquem realmente tirar as dúvidas de vocês, né, não fiquem com nenhum receio de perguntar e de ser repetitivo. O importante é que vocês estejam, né, ambientados e que vocês se sintam confortáveis aí para acessar os diferentes ambientes e também para resolver as dúvidas de vocês. Acho que da minha parte é isso, né? Desejo a todos um ótimo semestre e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Só para a gente fechar essa parte, Carlinha, eu gostaria que tu voltasse para o slide onde aparecem os e-mails de contato, que acho que passou muito rápido, e eu sugiro para o pessoal dar um print da tela ou fazer um print aí com o celular ou tirar uma foto, porque esses e-mails são bem importantes aqui. Então, no primeiro momento, quando a gente ainda não sabe para que lado correr, acessem por esses contatos. Então, também agradeço a participação de vocês e nos encontramos presencialmente não, nos encontramos online semana que vem, presencialmente daqui a 2 semanas. Passo, então, para o professor Juarez da sequência. Perfeito. Quiser encerrar o compartilhamento, Carlinha, te agradeço. Obrigado aí, excelente. A Carla também, o curso, uma das pessoas responsáveis pelo curso performar bem até agora, uma delas é a Carla que está aí conosco. Aí. Tem a professora Cássia também, que ela trabalha junto conosco também, mas eu tenho que destacar isso. Pessoal, contem conosco, nós vamos nos falando. As aulas começam semana que vem na modalidade online. A primeira é a professora Silvana, né, nessa modalidade. Volta e meia eu vou aparecer na aula com vocês. Eu já estou me programando para a primeira aula presencial, então assim, semana que vem na outra, da professora Silvana. Eu vou estar lá no início com vocês para dar um abraço presencial e conhecê-los pessoalmente, tá bom? Sejam muito bem-vindos e conversamos. Sucesso a todos. Contem conosco.